Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sei que eu daria sequência nos vídeos dos temperamentos, mas quando o Espírito Santo tá fazendo coisas na minha vida que eu sei que é pra compartilhar, eu abro mão de calendário, de roteiro, de qualquer coisa pra fazer a vontade de Deus, porque eu sei que Ele vai falar com você hoje, assim como Ele falou comigo. Bom, acho que todo mundo alguma vez na vida já viveu o não de Deus. E existem níveis, né? Cada um sente a dor de uma forma, cada um vive de uma forma, mas se você vive algo que você almeja conquistar, alguma mudança na sua vida que você quer, é sobre esse não de Deus que eu quero falar com você. E como eu falei, né, cada um sente de maneira diferente, mas eu acho que o não de Deus, ele dói muito mais quando você sabe que você tá no caminho certo. Porque quando a gente pensa, né, na nossa vida que a gente tá no caminho certo, quer dizer que as coisas vão fluir e vai dar tudo certo. Mas nem sempre é assim na nossa vida de cristãos, né? Nós realmente temos uma alegria que excede todo o entendimento, uma paz que excede todo o entendimento, mas no mundo tereis aflições. Mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, sim, nós temos os dias difíceis, nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos momentos realmente que nós precisamos lutar ali com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então faz parte da minha vida, faz parte da sua, e isso é super normal. Mas eu acho que realmente quando você entende que você tá vivendo os planos de Deus, que você tá na vontade de Deus, que você tá fazendo o que Ele te mandou fazer e ainda assim você recebe um não, você fica perdida, pensando, mas como assim, Deus? O Senhor me mandou fazer isso. Nesse caso, o Senhor me mandou sonhar com o que eu estou sonhando hoje. Eu não tinha capacidade para sonhar com algo assim, mas o Senhor me mandou, falou: filha, o que você quer? Sonha, sonha. Ele me mandou sonhar. E os nãos desse processo é o não realizar esse sonho. E é o próprio Deus que tem fechado essas portas e é o mesmo Deus que tem aberto as portas. Então, assim, é um pouco difícil de você entender, mas acho que se tiver alguns pontos para tratar aqui, o primeiro deles é o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus. E o que eu vejo muito é o quanto estar vivendo essa vida, né, de relacionamento com o Pai, não tratando o Pai como um ser superior que você precisa estar em um lugar para consultar o Senhor, mas é simplesmente tratar o seu pai como um pai. Um pai que você conversa o dia inteiro, que você chora, que você pode reclamar, que você pode lamentar, que você pode ser você, que você pode rasgar o seu coração e ser você, sem medo do que ele vai pensar. Até porque Deus não vai te xingar por aquilo que você fala, muito pelo contrário, ele realmente quer que você abra o coração, que você fale com ele. Se você tá triste, fale. Se você quer algo, fale. Sempre converse com o Senhor. E esse relacionamento é o que vai te dar entendimento, discernimento, forças para enfrentar os dias difíceis. E também vai te dar o ânimo que você precisa para sair de um dia difícil, para sair de uma fase difícil, para sair desse lugar quando é um não, né, que é um soco no estômago e a gente fica, e agora? É o Senhor que nos dá o ânimo. Tem uma música, que eu não vou lembrar qual é o nome, mas é do Ministério Morada, que diz que a porta aberta é o Senhor e a fechada é o Senhor. E eu creio nisso, é o Senhor quem guia a minha vida. E se eu sei que eu estou no caminho dele, é ele que fecha as portas. E isso é uma coisa muito importante a se pensar. Esse não que você tem vivido é um não de acordo com algo que o Senhor realmente não quer pra você? Porque você está no caminho errado, ou você entende que você realmente está no caminho que ele quer que você esteja. Porque isso também é algo que precisa ser refletido, porque muitas vezes a gente está na direção errada e a gente precisa mudar a direção. No meu caso, eu sei que eu estou na direção certa, eu tenho essa convicção, eu tenho essa confirmação, eu sei. Mas ainda assim, eu tive algumas portas fechadas. Outra coisa que eu poderia pontuar aqui para você aprender a lidar com o não de Deus
é algo que eu falo nas minhas redes sociais sempre, e é algo que eu já falei muito aqui e vou continuar falando, que é a leitura da palavra. Porque nós encontramos o Senhor lá, primeiramente na Bíblia. E a palavra do Senhor, ela é viva. E o que isso quer dizer? Que às vezes você não tem encontrado as respostas que você precisa porque você não tem buscado no lugar certo. E a palavra de Deus é o lugar mais ideal para você encontrar essas respostas. Mas também o lugar secreto, o lugar de oração, o lugar onde você vai desenvolver esse relacionamento com Deus, essa intimidade com o Senhor, que é rasgando o seu coração e falando para Ele tudo que você pensa, mas também ouvindo. E o ouvir o Senhor também é a palavra, porque é através da palavra que muitas vezes o Senhor fala ao nosso coração, justamente por ela ser viva. Aquilo que falou com Josué lá atrás pode falar com você hoje, e é isso que torna a palavra de Deus uma coisa sobrenatural. E se você não tem consultado a palavra, você tem perdido realmente o sustento que você precisa nesse momento. Em Salmos 27, versículo 14, diz assim: Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar de fato no Senhor. E confiar no Senhor é realmente quando Ele diz não, quando Ele muda e faz tudo diferente, ainda assim nós cremos que a vontade dEle é a boa, perfeita e agradável. E aquilo que nós oramos, Senhor, seja feita a Tua vontade, está acontecendo. Mas nós precisamos investir nesse relacionamento com Deus para entendermos as coisas que nós precisamos entender nesse processo todo. E o esperar no Senhor também é confiar no Senhor, porque não se espera algo de alguém que não se confie. Então, eu acho que o esperar no Senhor anda junto com a confiança. Se você não sabe esperar, talvez também não consiga confiar, e isso precisa ser mudado. Então, o relacionamento precisa ser aprofundado, a leitura da palavra precisa ser feita, porque quanto mais se conhece o Senhor, mais se confia nele. Isso muda toda a nossa vida. Se você conhece, você confia. Até porque você confia num estranho, numa pessoa uma vez no mês, uma vez no ano? Você confia? Não. A confiança exige um relacionamento, uma intimidade, exige conhecer profundamente essa pessoa. A gente precisa realmente buscar conhecer o Senhor verdadeiramente, para que então, conhecendo, a gente passe a confiar, e confiando, a gente espere com a alma tranquila, com ânimo e com força que Ele nos capacita, que Ele nos dá para vencer os dias difíceis, porque Ele pode nos dar um não, Ele pode fechar a porta, mas Ele nunca nos abandona. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. É o que o Senhor falou com Josué, lá em Deuteronômio, e é o que Ele fala conosco hoje. Diante das nossas batalhas, Ele diz: filhos, filha, eu estou com você. Não tenha medo, seja corajoso, confie em mim, que eu estou à frente disso. Vou ligar isso tudo que eu te falei desde o começo do vídeo com a maturidade e com o autoconhecimento. Não sei se você sabe, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho compartilhado no meu canal a jornada de autoconhecimento, maturidade, desenvolvimento pessoal que eu tenho vivido na minha própria vida e o quanto Deus me levou para esse lugar e me ensina todos os dias. E hoje, nesse vídeo com o não de Deus, o Senhor me mostrou muitas coisas para eu trazer aqui para vocês sobre o autoconhecimento e a maturidade. Porque, por exemplo, quando eu tive o primeiro não, eu fiquei desolada. Mas assim, gente, eu reclamei, eu chorei, eu lamentei, eu questionei, eu me vitimizei, todas essas coisas ruins eu fiz. Eu lembro que eu falava assim:
Eu sei, Deus, que eu tô parecendo uma criança birrenta. Eu sei. Mas eu não conseguia deixar de fazer a birra, sabe? De por que, Senhor? Por quê? Que saco, porque não é como eu quero. E eu tenho um filho que vai fazer 2 anos semana que vem. E eu fiquei pensando o quanto ele faz birra e o quanto eu me pareço com ele diante de nãos que o Senhor me dá. Eu parecia uma criança birrenta, lamentando, mas por que eu, Senhor? Mas por quê? Porque só eu? Porque não sei o quê? E me coloquei naquele lugar de coitadinha, de vítima e lamentando. E eu olhava, né? Quando eu pensava nisso depois, eu olhava pro meu filho e falava, gente, eu sou tão imatura quanto o Emanuel, no auge dos seus 2 anos. E aí eu percebi que eu precisava amadurecer. Eu precisava urgentemente amadurecer nesse sentido. E hoje eu quero que você entenda que o autoconhecimento, ele te ajuda na sua vida espiritual. Com esse meu testemunho, que eu estava nesse lugar de me vitimizar. E o autoconhecimento me ajudou a enxergar o quanto eu tenho isso natural dentro de mim. Por exemplo, com a ferramenta dos temperamentos, que eu compartilhei num vídeo anterior a esse, uma introdução para vocês que não conhecem, eu sou melancólica e naturalmente eu sou uma pessoa que, se eu não me policiar, eu me torno uma vítima na minha própria cabeça. E tudo é porque eu, porque só comigo, e o mundo gira em torno de mim. E quando eu entendi, eu aprendi, conheci que eu sou dessa forma, eu não me permiti mais voltar para esse lugar. Então, o lugar que eu fui quando eu tive o primeiro não de Deus, que era nessa criança birrenta de 2 anos de idade, hoje eu não voltei mais. E eu tive o outro não de Deus, e quando o Senhor falou esse não pra mim, realmente até eu me surpreendi comigo mesma, porque eu fiquei assim, tá bom, tipo. E não que não tenha doído, gente, lógico que não. A gente quer as coisas, eu sei que se eu tivesse poder, muitas vezes eu faria a minha própria vontade ali e não iria esperar a vontade de Deus. Mas eu entendi que eu não sou a criança de 2 anos e que fazer birra não gera nada. Então eu saí daquele lugar e me conhecer me fez sair desse lugar. E eu entendi que, tá, ele me deu mais um não e tudo bem. Se eu sei que eu tô no centro da vontade dele, se eu sei que eu tô caminhando pro meu propósito, eu vou continuar e não vou desistir. Isso não vai me abalar e não vai me desanimar. Mesmo que tenha doído, doeu menos. Doeu menos por quê? Porque eu encarei de forma diferente. E por favor, ainda não saia desse vídeo, porque o melhor está por vir. O Senhor, nesse primeiro não que Ele me deu há meses atrás, me levou a acordar nas madrugadas para conversar com Ele, para fazer o devocional, a oração, a adoração. E foram muitos dias incríveis que eu vivi com o Senhor nesse tempo. E o Senhor me ensinou muito, 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 muito. E eu tô, inclusive, aqui com o meu caderninho das madrugadas de oração, de devocional. E eu tenho algumas coisas para compartilhar aqui com vocês sobre isso que eu tenho vivido hoje, mas que o Senhor já estava falando comigo há muito tempo atrás. A primeira coisa que o Senhor estava ministrando ao meu coração, de acordo com esses nãos dele, foi dia 5/6. E ele me dizia que eu precisava continuar caminhando e que, mesmo que o resultado não seja como eu gostaria, eu não posso desistir e nem desanimar, eu preciso continuar. E é o que eu falei sobre aquilo que está na palavra do Senhor, né? Anime-se, fortifique-se e espere no Senhor. E lógico, esperar não é só você não se mover, você faz a sua parte, você entrega aquilo que você não pode fazer, que o Senhor vai fazer no tempo certo, quando nós também estivermos preparados, porque uma das coisas que eu acredito muito que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, mesmo que seja da vontade de Deus que aconteça, porque nós não estamos preparados para desfrutar daquilo. Porque um exemplo muito tosco, mas eu acho que vai fazer todo sentido. Se o Emanuel me pedir um carro hoje, ele tem 2 anos de idade, e eu tiver o dinheiro para dar esse carro para ele, eu quero ver o meu filho feliz. Mas eu não vou dar um carro para ele porque ele não tem idade.
Ele não tem idade nem para falar direito, quem dirá para dirigir. Mas eu tenho poder financeiro para dar um carro para ele. E Deus é a mesma coisa. Ele pode te dar aquilo que você quer. Ele tem esse poder. Mas será que você está pronta para viver isso? Eu encaro muito esses nãos de Deus também como eu não estou preparada para tal coisa. Então eu vou continuar caminhando, fazendo minha parte, mas também crescendo, amadurecendo, me desenvolvendo e desenvolvendo a minha relação com Deus, para que eu esteja pronta para o que der e vier. Outra coisa que o Senhor disse para mim, isso foi dia 30 de maio, ele me mostrou que eu colocava muito a minha expectativa em coisas. Quando eu tiver tal coisa, vai ser não sei o quê. Quando eu chegar em tal lugar, vai ser não sei o quê. Por exemplo, se eu deixo de morar nessa casa que eu tô morando hoje, que tem 2 cômodos, que tem sido muito pequena pra gente, e eu vá para uma casa de 6, eu vou ganhar muito espaço, mas eu vou ter que gastar com móveis, eu vou ter que passar muito mais horas limpando, eu vou ter muito mais trabalho. Então, tudo na nossa vida tem o pró e o contra. Mesmo que o seu sonho seja o ideal, a coisa mais perfeita e maravilhosa do mundo, ainda assim, quando você chegar lá, você vai ter problemas. Os problemas que você nem sabe que pode ser possível ter, porque você só vai descobrir quando você chegar lá. Eu escrevi assim: nós acreditamos que uma situação só muda quando uma circunstância muda, mas Deus pode mudar uma situação sem necessariamente mudar a circunstância. Mas eu não tinha entendido de fato o que o Senhor estava falando. E aí, o segundo não de Deus me abriu os olhos para isso e eu entendi claramente o que o Senhor estava dizendo. E eu entendi que o Senhor estava falando, não é sobre mudar as coisas, não é sobre ter ou deixar de ter, é sobre amadurecer, é sobre olhar de forma diferente, é sobre se tornar alguém diferente para encarar a mesma situação. E foi o que de fato ele fez. Hoje, esse não, pela segunda vez, o que eu realmente achei que seria mais dolorido, mais difícil, que eu reclamaria ainda mais, eu só aceitei de bom grado. Eu só falei, tá, que saco, mas tá, sabe? E eu sei que, né, como humana, vão ter dias difíceis ainda que eu vou, poxa Deus, que saco, né? Porque não foi do jeito que eu gostaria, né? Mas eu entendo que eu agir dessa forma hoje não quer dizer que, não quero mais aquele sonho, então tudo bem. Não, eu continuo querendo tanto quanto ou mais do que quando eu tive o primeiro não. Mas hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu amadureci, eu cresci, e essa jornada do autoconhecimento é a jornada do amadurecimento. E é algo que todos os dias é um passinho, todos os dias é um degrau. Então não tem como retroceder. Depois que você avança, nem que você queira, você volta para esse lugar, porque isso molda quem você é e você já não consegue se encaixar naquilo. Eu não consegui mais reclamar. Eu não consegui mais me colocar naquele lugar de vítima. Eu não consegui mais ser aquela mesma Thaís que eu fui quando eu tive o primeiro não. Porque eu cresci. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. E é isso que o Senhor nos chama. Ele pode mudar uma situação sem necessariamente mudar as circunstâncias, porque ele tem poder para te amadurecer, para te fazer enxergar com outros olhos, numa nova perspectiva, numa perspectiva de uma mulher mais confiante no Senhor, de uma mulher mais temente, de uma mulher mais madura, ou um homem, não sei quem que está me assistindo, mas é sobre nós, sobre a nossa forma de encarar a vida e as suas dificuldades. E se antes eu já falava dessa jornada, eu já via benefícios dessa jornada no meu relacionamento, na minha maternidade, no meu relacionamento com amizades,
Hoje eu tô aqui para te provar que ela atinge todas as áreas, principalmente a espiritual. O quanto eu cresci e amadureci nos últimos meses da minha vida nem se compara a quase 10 anos de conversão, sabe? De um relacionamento com o Senhor. Então, quando a gente decide se relacionar com Deus, viver a vontade dele, buscar entender aquilo que ele quer para nós, junto com isso a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa amadurecer, porque muitas vezes a nossa vida espiritual não vai evoluir se a nossa maturidade não evoluir junto. A gente precisa ter maturidade até para entender coisas da palavra de Deus, até para viver experiências com Deus. E é isso que eu vejo na minha vida. E eu tô aqui para te dizer que mude a sua forma de enxergar a circunstância. Mude a sua forma de viver essa situação. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para o que ele pagou para que você tivesse vida. Olhe para o que você tem de bom. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem saúde, você tem ouvidos para ouvir, você tem olhos para ver, você tá bem. E se você não estiver bem, eu tenho certeza que algo de bom você vai ter um filho saudável, você vai ter uma mãe feliz. Eu tenho certeza que se você mudar os seus olhos para aquilo que é bom, para aquilo que você tem, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno. E para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluias, aleluias. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Busque o Senhor, caminhe com Ele, conheça a sua palavra, conheça quem Ele é, confie no Senhor, espere nele e você com certeza irá ter uma vida muito mais leve, saudável e até os dias difíceis vão se tornar mais leves. É isso. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor fale ao seu coração. Se você tiver algum testemunho também para compartilhar, para ajudar outras pessoas que vão acessar esse vídeo, deixa aqui nos comentários, ou se você quiser me mandar alguma coisa nas redes sociais também. E é isso, até o próximo vídeo.